Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. Essa semana é um mata-mata especial, é o mata-mata da Copa, se chama Seleção de Ações para a Copa. O que eu fiz? Qual é o objetivo do mata-mata? Primeiro, eu vou explicar para vocês as posições, as 11 posições, o que cada uma faz, e aí eu vou mostrar qual ação da Bolsa que se assemelha mais com essas funções de cada jogador. Aqui eu mostro o link da onde eu peguei as informações sobre cada posição de futebol, dado que eu não sou um especialista na área. Vamos lá, o goleiro, camisa 1. O goleiro é a posição mais importante da seleção ou de um time, porque ele está lá para evitar o gol. Esse goleiro precisa passar segurança aos demais jogadores e muitas vezes orientam na hora de cobrança de escanteio ou falta. E qual foi a ação que se assemelha, na minha opinião, à ação da WEG? A WEG foi escolhida porque ela nunca falha com seus resultados, sempre crescentes e com margens saudáveis. Além disso, a companhia tem uma lucratividade alta e caixa líquida. Ela não tem dívida líquida, ela tem caixa líquida, que é uma raridade entre as companhias brasileiras. Por último, a ação é um hedge contra a desvalorização do real, porque cerca de 60% da receita da companhia vem de operações no exterior. Então, se o dólar disparar, a WEG está um pouco protegida por conta de receita. Eu selecionei alguns indicadores aqui para você entender melhor como está a WEG. A ação subiu 25% em 2022, a receita líquida no terceiro TRI cresceu 27% para 7,9 bi, o EBITDA subiu 37% para 1,6 bi e o lucro líquido para 1 bi 242%. São poucas empresas brasileiras que conseguiram crescer EBITDA e principalmente lucro líquido no terceiro trimestre. O ROIC dela, o retorno sobre o capital investido, é de 24,5%, é um bom ROIC para uma empresa industrial e um ROI de 28%. Já o dividend yield, que parte dos investidores gosta muito, é pequenininho, porque ela é uma empresa bem valorizada e de crescimento, 1,2%. Caixa líquido de 307 milhões, o PL é alto, 43,8, o PL histórico dela é em torno de 46, está quase lá, e EBITDA de 29,7, também é alto. O EBITDA histórico dela está em torno de 32. Por que a WEG tem múltiplos tão altos? Porque cresce muito receita EBITDA e lucro líquido. Então, companhias que crescem demais os resultados, os investidores já se antecipam e compram antes para ganhar com o resultado. Depois do goleiro, a seleção tem dois laterais, um direito, o outro esquerdo. O direito é o camisa 2, o esquerdo é o camisa 6, e eles têm uma função primordial, que é fechar a defesa para que os atacantes do time adversário não consigam entrar na grande área e eventualmente fazer um gol. E além disso, tem muito lateral que contra-ataca. O Brasil teve recentemente quatro laterais célebres, a dupla Roberto Carlos e Cafu, depois a dupla Marcelo e Daniel Alves. E qual foi a empresa que representa melhor o lateral direito? Na minha opinião, a Itaú. Por quê? Ao mesmo tempo que Itaú defende bem, a ação cai pouco. Quando a seleção é atacada, ou seja, quando a bolsa cai, seus resultados são sólidos e crescentes, resultados em campo e resultado financeiro. E quando o lateral é ultrapassado pelo atacante, caso de aumento de inadimplência, é um caso típico, o que o banco faz? Vai lá e aumenta a sua provisão para devedores duvidosos. Lateral direito Itaú é um que tende a ficar na seleção eternamente, porque
ele não envelhece, continua sempre renovando com novas pessoas, com o mesmo pique, com o mesmo objetivo, sempre visando lucro e redução de custos. A ação subiu 29% no ano de 2022, o produto bancário, que equivale à receita do banco no terceiro tri, subiu 16%, só que o PDD também subiu muito, subiu 49% para 8.200 bi. Eu lembro que o PDD dela sempre estava lá na casa dos 4 a 5 bi, ou seja, realmente está tendo inadimplência no setor bancário, mas não é exclusividade do Itaú. O ROI analisado dele voltou aí acima de 20, 21, é muito bom. É difícil que chegue, como no passado, num ROI de 25, 28, 30, e tem um dividend yield razoável de 3,1. E o Itaú está barato, com PL de 8,6 contra um PL médio de 11 histórico. E o preço, o valor patrimonial, 1,65%, ou seja, 165% do valor patrimonial, contra uma média histórica de 210. Esse lateral direito deve se valorizar depois da Copa, vai ter um monte de time querendo comprar ele. Lateral esquerdo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi escolhido na mesma linha de Itaú, porque tem resultado crescente sólido. Só que o Banco do Brasil tem uma desvantagem em relação ao Itaú. O próximo presidente pode fazer com que o banco vire mais para o social e menos para o mercado, ou seja, com isso ele pode, não é certeza, cobrar taxas menores, portanto diminuir a lucratividade que bombou no último ano. O lucro líquido cresceu 75%, igualou com o lucro líquido do Itaú. Isso só tinha acontecido no segundo tri. Normalmente o lucro do Banco do Brasil era coisa de 60%, 70% do lucro do Itaú. ROI anualizado passou Itaú 21,5%. Dividend yield é o grande chamariz das ações do Banco do Brasil, 9,8%. Isso acontece porque ela é cotada bem abaixo do que ela deveria. Ela é cotada 0,7 do valor patrimonial e um PL baixíssimo de 3,7. Então, o Banco do Brasil poderia se valorizar depois da Copa para algum time, só que tem esse problema do novo presidente. Zagueiros normalmente usam camisa 3 e 4, e qual que é a função deles? Ficar posicionado lá na pequena área para a grande área e fechar a defesa. Normalmente são jogadores altos, fortes, rápidos, e quando vem o ataque, eles seguram. E a gente tem vários exemplos aí de bons defesas. A gente teve no passado o Ricardo Rocha, a gente teve Carlos Alberto, quem mais que a gente teve? A gente teve vários muito bons. E zagueiro, eu fui lá na bolsa ver qual ação parece mais com zagueiro, e eu cheguei na Hiperafarma, antiga Hipermarcas, que agora é só farmacêutica. E por que ela foi escolhida? Ela defende bem quando o adversário, ou seja, quando a bolsa cai. Ela é uma ação que cai pouco, tem sólidos resultados crescentes, e ela está bem para duelar com seus adversários, ou seja, com outros laboratórios. Ela é a maior empresa farmacêutica do Brasil em termos de receita líquida e capitalização de mercado. A ação subiu 71% no ano, receita líquida 25%, EBITDA 25%, lucro líquido 121%. O ROIC 12%, porque ela é uma empresa que precisa investir, ROI 16%, tá bom, dividend yield 2,6%, razoável, dívida líquida num nível bom, 6,6 bi, 2,2 vezes. PL 18, já está com PL razoavelmente alto, e EBITDA de 14,7 também subiu bem. Para ela continuar a subir, os resultados vão ter que continuar a subir nesse nível ou até maior, porque ela já valorizou bem no ano. E o zagueiro do lado esquerdo, porque a Hypera está do lado direito, a escolhida foi a JBS. A JBS é uma companhia sólida,
caixa alto, baixo endividamento, boa diversificação geográfica, ou seja, quando ela defende bem, quando a economia não está tão bem, porque ela tem vários mercados, não é só o Brasil, ela tem Estados Unidos, tem Europa, tem Austrália, ela exporta também, e ela é uma das maiores companhias de carne do mundo, então está bem frente aos adversários, e além disso, se a seleção for atacada, ou seja, se o dólar subir muito, a JBS pode se favorecer, porque a receita dela é entre 70% e 75% a cada trimestre ligada ao dólar. A ação esse ano está caindo 29%, porque as margens dela caíram, a receita líquida dela subiu só 7%. Terceiro tri, o EBITDA caiu 31%, porque ela estava com uma margem muito alta nos Estados Unidos e na Austrália. Essas margens caíram porque a oferta do boi diminuiu e subiu o preço. O lucro líquido caiu junto, 47%. E o ROIC com uma boa rentabilidade, 20% ROIC e 44% ROI, porque o lucro dela estava muito alto. O dividend yield razoável, 3,9, quase 4. O endividamento dela é tranquilo, 1,8 vezes, ou seja, a dívida líquida é 1,8 vezes maior do que a EBITDA de 12 meses. Ela tem um PL baixo de 2,9, um EBITDA de 3,3. Flávio, por que não está todo mundo correndo para comprar JBS? Porque está caindo as margens dela e ninguém sabe aonde vai equilibrar. O mercado não gosta de insegurança, de muita incerteza, então está com receio que caia mais e estão acompanhando semana a semana nos Estados Unidos. Eu acho que ela já caiu bem, dá para ter ela na carteira. Continuando, os volantes. Os volantes normalmente usam a camisa 5 e 8. Os volantes no futebol são aqueles que ficam mais à frente da área grande para proteger a defesa, não deixar os atacantes chegarem perto da grande área, porque aí fica muito arriscado. E além deles serem bons marcadores e tentarem desarmar os atacantes, eles também pegam a bola e alguns saem atacando, outros passam a bola para quem está no meio de campo. Quem que eu coloquei como volantes? A primeira escolhida foi a Sabesp. Por quê? Ela defende bem, é uma ação que cai pouco quando o mercado cai e ela cobre bem os laterais, ou seja, quando o mercado fraqueja, o pessoal não sai vendendo a ação. E às vezes ela inicia jogadas de ataque, ou seja, depois de uma queda de mercado, ela vai lá e é uma das primeiras a subir. E ela tem uma coisa que poucas companhias têm, e ela, apesar de ser um volante, jogar atrás, ela pode até fazer um gol. E a analogia que eu faço é esse até fazer um gol, é que o novo governador, o Tarcísio, pode tentar privatizar a companhia ou desestatizar, como foi feito com a Eletrobras. E aí a ação subiria cerca de 50%. A ação já subiu esse ano 42%, receita líquida cresceu bem, 16%, EBITDA cresceu bem, 19%, lucro líquido de 1,1 bi, cresceu 130%, foi bem. O ROIC e o ROI são baixos, 8,5 de ROIC e 11 de ROI. Por quê? Porque você investe muito para montar toda a rede de saneamento e esgoto. Custa dinheiro e esse dinheiro não retorna rapidinho a cada ano. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Ou seja, não ficar com essa expectativa de um ROIC e um ROI tão alto. Isso faz parte do setor saneamento. Dividend yield 1,6, dívida líquida ok, 2,1 vez, 15 bi, PL 13, tá ok, e EBITDA 8. São os maiores múltiplos das empresas de saneamento. Por quê? Porque o mercado acredita muito que o próximo governador, o Tarcísio, vai conseguir fazer uma privatização ou desestatização, já fica todo mundo
posicionado. O outro volante, do outro lado da área, eu coloquei a Copasa, que também é uma empresa de saneamento, é de Minas Gerais, ela tem características parecidas com a Sabesp e eu acho bom para proteger a carteira, proteger a área, principalmente porque é época de Copa, o mercado fica muito difícil e a gente está vivendo um mercado assim difícil e o mercado está caindo por conta da perspectiva não animadora de um déficit fiscal muito alto ano que vem. Copasa, a ação subiu 22%, receita líquida 5, EBITDA 9, o lucro líquido que o ano passado estava muito baixo foi para 227, ROIC de 10, ROI de 9, parecido com a Sabesp, um dividend yield muito bom de 9,5. Então, se você quer uma empresa que está barata com um dividend yield muito bom, está aí a Copasa 9,5, uma dívida líquida ok, 1,7 vezes EBITDA, PL 8,8, não é um PL alto, e o EBITDA de 4,5 também está bem mais descontado do que Copasa. Vamos às pontas. As pontas no futebol é a camisa 7 e 11. O 7 pela direita, o 11 pela esquerda. Os pontas são conhecidos pela sua alta capacidade de drible, furando defesas fortes adversárias e permitindo que outros jogadores do ataque que o acompanhem eventualmente recebam cruzamentos para fazerem gols. Essa posição é muito importante. Quando os pontas não estão com a bola, a maioria deles volta para ajudar o meio-campo e alguns até a defesa. Primeiro é o ponta esquerda, a Gerdau, número 11. A Gerdau é uma companhia conhecida pela sua alta capacidade de driblar os momentos mais difíceis da economia e joga bem perto do 10, que vai ser a Vale, você vai ver daqui a pouquinho. E quando a equipe adversária está com a bola, ou seja, a economia está em recessão ou crescendo pouco, a Gerdau tem como fazer resultados em outras unidades. A unidade América do Norte, Estados Unidos, Canadá e a unidade América do Sul. A Gerdau tem bons números, subiu 12% a ação esse ano, a receita líquida caiu pouca coisa, 0,8, EBITDA menos 23, o lucro líquido menos 46, porque ele tinha sido o recorde no terceiro tri do ano passado, um ROIC alto de 30% e ROI de 20%, um dividend yield bom de 5% e uma dívida líquida pequenininha, 4.200, 0,16, quase 0,20 vezes o EBITDA, muito bom, e está com PL baixo de 3,7, EV/EBITDA de 5,5, EV/EBITDA médio dela historicamente é 6 e o PL dela historicamente é 5. Ela está na ponta esquerda. Na ponta direita a gente vai ter um jogador mais recuado que vai apoiar mais os volantes e o meio de campo, que é a Eletrobras. A Eletrobras foi escolhida porque ela joga mais recuada. Por quê? Porque ela tem resultados menos voláteis, dá mais segurança para o time. Ela ajuda os volantes e não se arrisca tanto como a Gerdau, que avança bastante pela ponta esquerda, indo até o fim do campo adversário. Quando a equipe adversária está com a bola, a Eletrobras ainda consegue performar bem, ou seja, quando a economia está crescendo um pouco ou em recessão, porque energia elétrica, geração e distribuição é uma coisa que todo mundo precisa. Obviamente vai cair um pouco indústria e comércio, mas o residencial fica parecido. E tem uma coisa muito boa, a Eletrobras foi recentemente desestatizada, está com uma administração nova, essa administração já está atuando em corte de despesas e custos. Você vai ver que o resultado dela do terceiro tri não foi bem, o EBITDA caiu 36%, a receita caiu 8%, o lucro líquido zerou, mas a ação subiu 33%. Por quê? A ação, como eu falo sempre, acompanha resultados. Nesse caso, acompanhou a desestatização, que só vai
dar resultados melhores, provavelmente em 23 e 24. O ROI dela é muito pequeno, ROIC de 2,6, ROI de 4,2, porque o que você gastou para construir todo o parque gerador da Eletrobras foi muita coisa, ele foi corrigido uma época pela inflação, eu desconfio que ele está acima do valor justo, precisaria ter um impairment no seu parque gerador de energia. Dividend yield quase nada, 1,1, dívida líquida razoável, 33 bi, 2,7 vezes, mas aumentando o EBITDA vai cair essa alavancagem. PL 21 alto, EV/EBITDA 22 alto, também 14, mas o que vale é a melhora de resultados em 23 e 24 na nova administração. Continuando, agora vem o meia atacante. Agora a gente pula a camisa 9, vai para a camisa 10 primeiro, que é o meia atacante. É aquele jogador que tem boa visão de jogo, habilidade, sabe armar o ataque e às vezes até faz gol. A gente teve grandes camisa 10, Zico, Gerson, a gente teve Rivaldo, então a gente já teve muita gente, agora a gente tem o Neymar, e esse jogador, além, como eu disse, além de armar o ataque, ele pode entrar na área e fazer gol. Quem que a gente escolheu de meio atacante, camisa 10? A Vale. A Vale é uma baita empresa, a gente gosta muito. Normalmente ela joga no ataque, porque está subindo o minério, ela já sobe na hora, ela não demora e ela cria chance dela fazer gol, como ela arma também para outros fazerem gols. Quem são os outros? Quando ela sobe, ela arrasta outras mineradoras e também siderúrgicos. A ação sobe 15% no ano, a receita caiu 5, EBITDA 25, o líquido 18 no terceiro tri. E por que caiu? Porque o preço do minério deu uma baixada por conta da política de Covid-0 da China. Essa política deve sair o ano que vem, 2023, e o preço do minério deve se recuperar. Ela tem nos últimos 12 meses um ROI muito alto, 29% o ROIC, 59% o ROI, e ela paga 9% de dividendos. Então, vale a pena esperar, estando comprado em Vale, porque você pode ganhar também o dividendo. Dívida líquida dela é praticamente nada, 30% do EBITDA de 12 meses. A Vale tem um PL de 22 de 4,3 vezes. É um PL atrativo, ela normalmente, historicamente, ela é negociada em torno de um PL de 5,5 a 6. Ela tem um EV/EBITDA 2022 de 6,1 vez, a média histórica em torno de 7 a 7,5. Por último, o centroavante, o camisa 9, que é aquele jogador que joga na área ou no começo da área ou perto, dependendo da jogada, da área pequena, ele é de quem se espera vários gols. É muito importante ter um centroavante marcador de gol. A gente teve o Ronaldo Fenômeno em 2002 e a gente teve outros jogadores na história que foram muito bem. E quem que ganhou de seu centroavante da nossa seleção de ações? A Prio, a antiga PetroRio. Por que ela foi escolhida? Porque ela é uma ação que sempre sobe quando a bolsa está em alta, ela está lá próximo da grande área, a grande área dela tem a ver com petróleo, ou seja, o petróleo subiu 2% no dia, ela vai lá, sobe 2% também, e ela joga centralizado, porque ela é uma referência no setor de petróleo do Brasil e ela é a petrolífera privada preferida dos investidores. Então, a Prio entrou para ser o nosso centroavante dessa seleção de ações. Aqui eu mostro no slide como ficou a seleção em campo, lembrando, aqui está no disclaimer, que a seleção de ações para a Copa não representa uma carteira recomendada de ações para você que está vendo.
E o vencedor do livro dessa semana, Os Axiomas de Zurich, foram o Arthur Emerson Costa. Parabéns, Arthur, você escreveu nos comentários, concorreu e ganhou. Se você quiser escrever nos comentários e falar eu quero o livro, você vai concorrer na semana que vem de novo. E um último aviso, já que a gente está falando de Copa, de seleção, a Levante preparou um relatório gratuito para você que está vendo o vídeo sobre as vantagens para o torcedor dos tokens. O que aconteceu? Uma parte das seleções e dos jogadores entraram na tokenização, ou seja, aderiram aos tokens. E nesse relatório que você vai aqui na descrição, embaixo desse vídeo, e clica para obter, nesse relatório o pessoal da área de cripto escreveu e explicou como você pode se beneficiar com as seleções de jogadores que entraram na tokenização. Inclusive o seu time de coração aqui no Brasil pode ter entrado também. Você vai lá, lê o relatório, entende o que é e se beneficia, ok? E não se esqueça, se inscreva no canal, a maioria já é inscrito, talvez você ainda não, e dê o like. O like é muito importante. Também, se puder, clique no compartilhamento e mande para os seus amigos, conhecidos, parentes, etc. Ok? O Brasil traga o caneco, o sexto caneco, a sexta taça. Vamos torcer todos juntos, ok? Boa Copa e até a próxima.